Vamos começar mais um podcast da UAB, o Tudo Tem Direito. Você já sabe, você é de casa. Eu não preciso te explicar como é o funcionamento desse podcast, mas eu quero te relembrar que o grande papel da UAB Goiás é sempre de impulsionar a advocacia e sempre defender, preservar, garantir a cidadania e a sociedade. E é isso que a gente faz aqui nesse podcast. Hoje o nosso tema é um tema extremamente interessante, então eu já recomendo que você acompanhe, pare tudo que você está fazendo aí, já salva aquela petição que você está fazendo, porque hoje o tema é muito interessante e hoje, aqui ao meu lado, para compartilhar comigo a divisão dos trabalhos, o nosso co-host de hoje, Dr. Gustavo, ele que é advogado, conselheiro da UAB e que também é presidente de uma comissão que eu quero deixar a ele a oportunidade de falar sobre essa comissão. Gustavo, obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Rafael. Bom, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa madrugada. Para quem, né? Dependendo do horário dos nossos pessoal que vai nos assistir, né, nas redes sociais aí. É uma grande honra estar aqui hoje, né, presente. Como você já adiantou, sou conselheiro, advogado da OAB e estou presidente da Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial, que é uma comissão que ela busca promover, né, como o próprio nome fala, a igualdade racial. Não é uma comissão de temática, né, igual as comissões de direito civil, empresarial, é uma comissão mais política, no qual ele busca também, além de impulsionar a advocacia, também promover a cidadania, né, que é um tema muito importante, a questão racial dentro da sociedade que a gente vive. E é isso. O que eu puder contribuir aqui, ficarei feliz e poder trazer informações ou conhecimento. Como é que está o trabalho da comissão em si? O que a advocacia pode esperar da comissão? Como que a advocacia pode se inscrever para participar da comissão? Olha, para se inscrever, basta entrar no site da OAB, os advogados, né, que são que já sabe ali o sisteminha ali do GPROC ali da OAB, onde é que você retira a sua anuidade, ali tem um local ali que você pode se cadastrar nas comissões. Aí você pode fazer cadastrar até o dia 30 de cada mês. Possivelmente no próximo mês você já faz parte da comissão, né? A nossa comissão é a CEPIR, a Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial. Está lá no sistema, não é muito complicado de você se inscrever. A gente se reúne a todas quartas-feiras do mês, tá? Semana que vem a gente tem uma reunião toda quinta-feira, nas quintas-feiras de cada mês, na verdade. E a gente já tem trabalhado bastante, a gente tem já feito alguns questionamentos, algumas entidades aí, tanto de direito público quanto de direito privado. Estamos agora querendo fazer um mapeamento da advocacia para saber da advocacia negra, né? Quanto temos de advogados negros, até para a gente poder trabalhar questões de inclusão dentro da própria OAB e dentro da própria sociedade, para a gente fazer o trabalho de casa, para a gente também expressar isso fora. Dentro de outros projetos que a gente tem trabalhado aí, a gente está no começo ainda, assumi agora no começo de abril, estamos trabalhando bastante aí para poder promover a igualdade racial e ver de uma forma mais inteligente e também com mais concretude. Muito bom. Concretude, que palavra bonita. Antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar a você, advogada e advogado, de alguns recados muito importantes. O primeiro desses recados é em relação ao CASAG Saúde. Creio que você já deve ter visto nas redes sociais, mas a CASAG agora ampliou o leque, a oferta dos planos de saúde. Então eu recomendo que você entre lá no site da CASAG para você escolher aquele plano que cabe melhor no seu bolso. Nós temos agora o CASAG Unimed do seu jeito, que é um plano acessível para toda a advocacia. Nós temos o CASAG Unimed do seu jeito estadual, com cobertura para todo o estado de Goiás, para todas as subseções. O CASAG Unimed do seu jeito empresa, um plano agora empresarial para os escritórios de advocacia. E o CASAG Aurum, um plano de saúde com cobertura nas redes dos melhores hospitais do estado de Goiás e do Brasil também. Então entre lá no site da CASAG. O segundo recado que eu quero te dar é que agora nós estamos, de fato, né, no período eleitoral, e a OAB, uma iniciativa louvável da OAB para se combater as fake news, é a iniciativa do Eleições de Fato. O Eleições de Fato é um projeto onde a OAB vai checar todas as denúncias relacionadas à desinformação, à fake news, e vai apurar para saber se realmente houve ali ou não
alguma informação inverídica, né? E nós estamos no mês de agosto, para você que está vendo esse podcast ainda no mês de agosto, que é o mês da advocacia, e o mês da advocacia nós temos, doutor Gustavo, duas coisas muito especiais. Primeira delas, que é a oferta na Escola Superior de Advocacia de um leque gigantesco de cursos. Então, se você ainda não participou de nenhum curso na ESA Goiás, dá tempo de você se inscrever nos cursos. São mais de 100 cursos, todos os cursos ao valor de R$11. Então, você pode entrar através do site da ESA Goiás, acompanhar a programação nas redes sociais e se inscrever. E o segundo grande evento do mês de agosto é o quê? Concorridíssimo. Baile do Rubi. O Baile do Rubi. O Baile do Rubi, que já tem data marcada, vai acontecer no dia 26 de agosto. E esse glamour, que é típico do Baile do Rubi, só acontece graças ao apoio do IPOG, que tem cursos de pós-graduação pensados para você. Então, agora sim, é a hora de você apertar os cintos, de você salvar aí a petição inicial que você estava fazendo, de parar tudo que você está fazendo, aumentar o volume aí do seu fone de ouvido, porque está começando o Tudo Tem Direito, o podcast da UAB. E para esse episódio, nós temos a presença de quem, doutor Gustavo? Meu co-host. Doutor Joaquim Adorno, delegado Adorno, responsável pela GEACRE. GEACRE, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância. Intolerância um grupo, não chega a ser uma delegacia, né, doutor? Ainda não. A GEACRE é um grupo, né? Isso, o grupo está né? em fase de implantação de transformação em delegacia de polícia. Isso é uma questão técnica. A atribuição é a mesma. É a mesma. Tem um delegado, então já é suficiente. Isso. O delegado que vai apurar se houver ali algum crime. Né? Tem uma sede, vai né? dar ruim, Tem lá uma sede bem bacana ali perto, na escola da... Escola Superior da Polícia Civil. Joaquim, quero agradecer pela sua presença aqui nesse podcast. Esse assunto que nós vamos debater hoje, e eu estava vindo para cá e eu pensando a esse respeito, né? Sobre intolerância racial, sobre levar à sociedade, à advocacia como um todo, Gustavo, uma maior compreensão sobre as diferenças raciais que existem, mas que não podem ser motivo para intolerância. E daí, uma coisa que eu percebo esse tema é um tema que ele deveria, pelo menos, ser de interesse de toda a população, não só de pretos. Eu sou branco, não sei se vocês perceberam, mas eu sou branco. A gente falava aqui, né? O Joaquim me dizia que eu sou caucasiano, porque eu tenho olho claro e quem não tem olho claro não é caucasiano, né? Mas esse é um tema que ele deve ser de interesse de toda a sociedade. E falando diretamente com você, advogado, advogada que está nos acompanhando, esse tema é um tema que deve muito ser do seu interesse, porque você tem condição de levar conhecimento para a sociedade, nós vamos falar disso aqui, mas também, e como a máxima, que inclusive o nosso presidente Rafael Lara sempre diz, é de impulsionar a advocacia, além, é claro, de defender a cidadania e a sociedade, a gente também vai conversar aqui se é possível transformar desse segmento que existe, um segmento de mercado e que existe de demanda reprimida, em oportunidades de negócio para você, advogada, advogado. Mas antes de entrar nesse tema, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui, delegado, você já foi advogado? Não, nunca advogou. E eu quero perguntar para você, como era a sua visão sobre a advocacia lá atrás, nos bancos da faculdade de Direito, quando você não tinha, ou presumo que não tinha, contato com a advocacia, e como é hoje a sua compreensão sobre a advocacia e o papel da advocacia, inclusive na sua atuação? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que a pessoa estiver nos assistindo. Inicialmente, gostaria só de agradecer, em nome da Polícia Civil, a oportunidade de estar aqui falando com uma classe que é tão essencial, que é tão importante para a democracia no Brasil. É interessante a pergunta que você me fez, porque eu nunca imaginei que um dia seria delegado de polícia. Quando eu imaginei fazer direito, o meu sonho era ser advogado. Eu acho que a maioria das pessoas, esse é o sonho, advogar, aquela coisa toda, eu nunca imaginei.
E como eu sempre quis ser advogado, então imagina. Então eu assisti, na época da faculdade, a gente assistia todos aqueles filmes de advogados, né? Aquela coisa, filme de advogado, aquela atuação, tribunal norte-americano, advogado. Meu sonho, eu fiz direito aqui na Federal de Goiás. Então, o sonho era ser advogado. Mas aí, por uma ironia do destino, né? Eu, da Faculdade de Direito, Centro Acadêmico 11 de Maio, Caxim, né? Então, esquerdista, não a isso, não aquilo. Aí terminei a faculdade, passei no concurso para delegado. Falei, caraca, como é que pode? Não tive tempo de dar prosseguimento. Mas assim, em razão de toda essa visão que eu sempre tive da advocacia, eu sempre tive o entendimento de que o advogado é um parceiro. Então, como parceiro, eu faço a minha parte, ele faz a parte dele, e se ambas forem feitas da melhor forma possível, o advogado ele não desconstrói o que eu fiz, ele dá credibilidade ao que eu faço na delegacia. Então, a participação do advogado torna mais crível todas as provas e todos os elementos de autoria e materialidade que eu, na minha atividade, consigo juntar para o Ministério Público. Então, eu acredito que quando você respeita os direitos humanos, quando você tem uma noção do seu papel, não como um justiceiro social ou isso ou aquilo, a advocacia é mais que bem-vinda dentro da unidade policial. O advogado é um parceiro. Sempre que o advogado vai na delegacia ou isso ou aquilo, eu tenho a convicção, e os servidores que trabalham comigo também têm a convicção de que o advogado está ali para somar. Está ali para defender um direito do cliente dele e ele não atrapalha, ele soma. Então, eu acho assim essencial o papel da advocacia. Inclusive, você trabalha e conforme os servidores... doutor, tem um advogado aqui querendo cópia do inquérito. Posso entregar? Como? Posso entregar? Não só pode. Vai lá e dá cópia para o advogado. Mas está aqui na sua mesa, sim? Pega aqui e leva para o advogado. Se ele quiser cópia, uma coisa que hoje a gente não faz na minha delegacia é dar cópia. Eu prefiro escanear e já passar tudo em PDF, que já que ele vai usar, né, é muito mais prático para ele do que... Já facilita o trabalho dele. Vai dar um bom corte esse vídeo aí, essa fala sua, viu? É bom, isso é uma questão do inquérito, os advogados. Não é a área que eu atuo, mas é um sofrimento, né? É um sofrimento, porque chega o advogado, porque o que acontece? Sempre quando você tem uma relação amistosa com o advogado, você percebe que não é antagônico. Realmente não há antagonismo. Cada um faz a sua função. Cada um tem um protagonismo na medida da sua participação no procedimento. Isso é importante. O advogado chega lá, ele é o quê? Ele é um colega seu. Ele fez direito igual a você. É um colega. Então, chega o advogado. Em qualquer situação, nós vamos tomar um café juntos. Ele vai falar o que ele imagina da tese dele. Fala, doutor, não concordo, mas eu sei que o senhor vai entrar com as medidas necessárias no momento certo. Mas vamos tomar um café aqui, porque aqui é uma relação de trabalho. Exatamente. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Respeitosa, amigável. 2 profissionais do direito atuando. E isso cabe em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Essa deveria ser a compreensão de todos os delegados, de toda a advocacia, porque tem advogado que chega falando, é minha prerrogativa, bate a mão na mesa. Não vou bater a mão na mesa aqui não, senão minha técnica fica doida. Né, Thiago? Pega no áudio. Então, é meu direito, é minha prerrogativa, eu tenho... Pera. É assim que funciona, Gustavo? Infelizmente, tem muitos advogados que se comportam dessa forma, né? Outros também, dos dois lados, né? Alguns delegados querem aquele inquérito para ser só dele e o advogado já chega naquele... para chamar de seu. E não é a área que eu atuo, mas a gente vê os colegas que atuam nessa área falar muito, mas eu posso dizer das vezes que eu fui na delegacia do doutor do Joaquim, mas nas vezes que eu fui foi representar na OAB. Sempre fui muito bem atendido e vejo que a relação dele com os advogados é uma relação realmente de muita cortesia, de muito profissionalismo, porque a ideia é realmente somar, né? Toda a história dizem que existem 3 versões, né? Às vezes a da pessoa que está sendo acusada, a da vítima e a verdadeira, né?
Então, acho que o advogado, com o trabalho em conjunto com a delegacia, com o delegado, com a Polícia Civil, pode sim ajudar em muito, inclusive no combate ao racismo, à homofobia, que às vezes, Dr. Joaquim pode até depois colocar pra gente, deve chegar muita coisa lá que é sem pé nem cabeça às vezes, né? Que se for dar fomento também para situações às vezes que não chega a ser, acaba que atrapalha o trabalho dele, às vezes o advogado pode ajudar até nessa filtragem, né? E aí está o mercado para o advogado atuar nessa área. Mais cedo, conversando com o Dr. Joaquim, ele me reportou que pouquíssimos. Hoje lá tem muitos inquéritos, né, Dr. Joaquim? Hoje nós temos quase 200 inquéritos. 200 inquéritos. Desses 200, quantos aproximadamente chegam acompanhados de advogado? 5 a 10%. E de 5 a 10% que chegam, menos de 10% desses 5% realmente conhecem a temática. Estão atualizados em relação à jurisprudência, em relação a conceitos. Por quê? Porque nesses crimes, que são conceitos normativos, valorativos, então o direito ele bebe muito na sociologia, na antropologia. Então há necessidade que o sujeito, que quem vai lidar com esses temas, que conheça conceitos sociológicos e não conceitos jurídicos puros e simplesmente. Então a gente já pode partir da premissa que sim, existe uma área grande de atuação em relação especificamente a crimes raciais. Não só raciais, né? De a transfobia, intolerância, homofobia, né? intolerância. A gente pode religiosa usar também. Isso, inclusive, Amanda, nós queremos você aqui no podcast muito em breve, viu? Amanda, que é presidente da comissão Não, ela é ex-presidente, agora ela tá na... Ela foi para Nacional, Foi né? para Nacional e é conselheira. E é conselheira. Isso. Mas existe uma demanda suprimida com poucos advogados e advogadas capacitados, na sua visão. Existe. Muito pouco. Até porque o Ministério Público ele tem feito muitos acordos. O Ministério Público ele tem oferecido denúncias com muita tranquilidade. O juiz tem recebido essas denúncias. É isso que a advocacia também deve... Porque até algum tempo eram questões que eram tabu e a sociedade, não é, aquela coisa toda. Hoje já não há, nós não partimos mais dessa discussão. A maioria das pessoas, de fato, são processadas. E os possíveis clientes terão a chance de ter o acordo de não persecução penal se conversado previamente com o Ministério Público, se feito o acordo de não persecução. Então existe toda uma demanda, inclusive com reparação na área cível. Exatamente. Inclusive, então, porque a reparação na área civil moral, né, é muito mais séria, na verdade, no final das contas, no final das contas, do que a questão penal. Outro dia, a minha esposa, que não é advogada, ela é psicóloga, ela me fez uma pergunta muito interessante. Falou assim, quem paga os honorários em uma ação civil pública? E existem hoje poucos advogados que são especialistas em casos emblemáticos, como, por exemplo, isso é público, então não tem problema de falar, aquele caso do Carrefour, né? Sim. Um caso muito emblemático. Foi no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Nós temos casos recentes agora do Nelson Piquet, que inclusive a doutora Amanda Souto, que nós falávamos agora há pouco, foi uma das signatárias daquela petição inicial, onde ele está sendo processado civilmente, né? Então, do Hamilton, né? Exatamente. Então, ali o Piquet, ele em uma fala, ele conseguiu ser racista, homofóbico. Né? Então, assim, em uma única fala, em uma única entrevista. Então, existe uma demanda reprimida, sim. E aí a minha esposa fez essa pergunta, né? Quem paga os honorários em ações nesse sentido? Porque geralmente essas ações, elas são demandadas por associações, por grupos, né? Que Defensoria, Ministério Público. Até OAB, né? E aí eu falando com um advogado que atua nisso, e ele falando, nesse caso lá do Carrefour, em que ele atuou, do valor dos honorários sucumbenciais e da importância de se preservar isso, né? Então, é sim óbvio, né? A gente não tem que partir da premissa, esse não deve ser o ponto de partida da nossa conversa, falar sobre a lucratividade ou não de determinada área. Até porque eu acredito muito que, à medida em que você, através da sua conduta, luta pelo que é certo, o dinheiro vai te perseguir. Sim. Mas fato até nessas demandas, que são pouquíssimos
pouquíssimo conhecidas e pouco exploradas no banco das faculdades, a gente não sai da faculdade especialista em demandas coletivas. Não, muito difícil. Direito coletivo né? Direito coletivo não é lá o nosso forte, praticamente né? No ninguém banco estuda. da faculdade. Mas existe uma demanda muito reprimida nesse sentido, né? Agora, para a gente voltar um pouco à conversa, eu quero te fazer uma pergunta e que você desenvolva isso e depois passe a bola pro Joaquim. Por que a gente tem que falar aqui sobre promoção de igualdade racial? 2022, mais da metade da população brasileira preta ou parda. 55%. Né? Por que a gente está falando disso aqui? Essa é uma grande pergunta. Mas... Por que existe essa comissão sua, em que você é Eu presidente? acho que o fato dela existir, ela está muito ligada ao fato da boa parte da população, talvez dos 45% que não sejam pretos, pardos e índios, eles compreenderem que não há no Brasil racismo. Boa parte da população, boa parte das pessoas entendem que não existe o racismo, que não existe a homofobia, que isso às vezes é coisa daquela pessoa que está naquele lugar ali, né? Às vezes do LGBTQI+, ou do negro, ou do indígena, que hoje muitas pessoas entendem que não vivemos numa sociedade que ela é inclusive, ela não é. Então, a promoção da igualdade racial é trazer entendimento, trazer luz a esse pensamento que ele é equivocado. E a gente vive numa realidade que realmente a grande maioria da população, que é 55%, não tem acesso às decisões de poder, a grandes cargos públicos. Te questiono aqui, acho que não existe nenhum desembargador negro, salvo engano. No TJJ. Te pergunto, você conhece algum médico negro? Algum engenheiro negro? Algum dentista negro? Eu não conheço. Nunca me consultei. Eu tenho pouquíssimos amigos negros. Pouquíssimos amigos negros. Pouquíssimo. E eu cresci numa família de classe média, média para classe média alta. Sempre tive, posso me dizer, uma pessoa privilegiada, mas isso nunca impediu que eu fosse vítima de racismo em toda a minha vida, inclusive final de semana passado. Eu e minha esposa fomos vítimas de racismo dentro de um Uber, lá em Curitiba. Então, a existência dessa comissão, que é uma comissão política, ela está muito ligada ao papel da OAB na sociedade. A gente quer defender a cidadania. E cidadania é igualdade. E aí a igualdade ela passa em ver que todos nós somos brasileiros, nascidos, não naturalizados ou não, mas somos brasileiros. A Constituição nos permite, nos promove essa igualdade. E a gente ainda tem muito que avançar nisso. Pelo menos eu falo na questão racial. Só um pequeno detalhe histórico, né? Salvo engano, e o Dr. Joaquim pode me corrigir depois, eu acho que a escravidão foi 380 anos aproximadamente, né? De 1530 a 1888. Do fim da escravidão até a Constituição Federal, que foi onde que se falou em racismo, né, e de forma mais contundente, foram 100 anos. Da Constituição de 88 para a lei das cotas, né, que tenta trazer uma reparação e equilibrar essa discussão, de 88 para 2012, foram aí foram 98... 22, 23 anos, né? 24 anos. Ou seja, a gente ainda está caminhando em passos lentos, né? Mas estamos caminhando. Outro detalhe, na década de 90, 3% da população universitária, das universidades federais, 2% era composto por pretos, pardos e índios. Hoje já é 50%. Então, hoje é uma grande evolução. Por que é uma grande evolução? Porque 55% da população, hoje, ela é preta, parda e índio. Então, se 50% das vagas das universidades são preenchidas por essas pessoas, então estamos falando que hoje a gente vive pelo menos dentro da universidade, uma aproximação da realidade com a sociedade. Então essa é a importância. Acho que a OAB e a nossa comissão,
ela tem esse papel de olhar e de promover a igualdade racial, enxergar isso e trazer luz a essa verdade. O racismo ele existe, ele é estrutural, para muitos ele é racismo recreativo, mas ele existe. E aí a gente precisa estar com os olhos atentos, a gente vive uma realidade, hoje uma sociedade muito mais comprometida com conhecimento, buscando conhecimento. Então acho que é isso que a gente quer buscar, trazer, na verdade, né? Conhecimento e trabalhar junto com a OAB para promover a cidadania. E aí? Falou bonito, né? Nossa. Não, de fato. Quando a gente fala de criação de organismos que lidam especificamente com essa temática, o mais importante é a discussão, é trazer à luz. Por quê? Porque no Brasil, durante muito tempo, nós de fato discutimos que nós somos um país que não somos racista. O racismo não existe no Brasil. Tampar o sol com a peneira, não é? Mas é uma discussão muito inteligente. Porque se não existe, a gente não precisa resolver, não precisa combater, não precisa discutir. Vamos discutir algo que não existe. Mas nós devemos entender que a construção da nossa sociedade ela foi pautada num desnível de pessoas. Em 1500, quando os europeus começaram a colonizar o mundo, eles precisavam de uma justificativa para tomar, para colonizar, para dizer o porquê que o outro não poderia ser dono do ouro, dono da terra, porque o outro não era civilizado. Então o conceito de raça não foi criado pelo movimento negro. O conceito de raça foi criado pelos colonizadores, pelos europeus. E esse conceito de raça, ele sempre serviu para desequilibrar a balança. Então, você não é branco. Se você não é branco, então você não tem alma. Então você não tem propriedade. Então você não é gente. Então você pode ser coisa, pode ser objeto. Se você não é branco, você é de outra raça. Observe que esse conceito de raça é interessante tocar nesse assunto, porque hoje, mesmo hoje, como você falou, 2022, muitas pessoas que continuam trabalhando com essa ideia da não existência do racismo, eles dizem, como? Não existe racismo, porque só existe uma raça. Essa questão de raça negra ou isso, aquilo, isso foi criado pelos movimentos, movimento negro, movimento isso, que criou para tentar desequilibrar a balança, mas não foram os movimentos sociais que criaram esse conceito de raça. O conceito de raça ele foi criado pelo colonizador para escravizar o outro, para tomar a propriedade do outro. Só que esse conceito de raça ele foi usado por mais de 300 anos para manter a balança desequilibrada. A partir de 1950, o movimento negro norte-americano ele ressignificou a palavra e passou a usar a palavra raça como ideia de resistência. Raça negra como ideia de resistência. A partir do momento que o conceito foi criado como ideia de resistência, de reparação, aí o cara que excluiu o direito falou, não, agora não existe raça. Agora somos todos iguais. Existia raça quando era para separar, para diminuir, para tomar. Agora que o conceito de raça está sendo usado como forma de reparação, políticas afirmativas, como forma de equilibrar a balança, de dar equidade ao tratamento, o conceito de raça não existe. Por isso que é tão importante ter esses mecanismos e esses grupos para discutir. Eu acho que o mais importante de tudo é trazer um assunto que é tabu à mesa, discutir o racismo. É perceber que todos nós, brasileiros, somos criados numa sociedade racista. Por consequência, todos nós somos racistas em desconstrução. Eu sou uma pessoa negra, mas tenho os meus preconceitos. Como todo mundo tem os preconceitos. Com certeza. E o mais importante é não ter esses preconceitos, é discutir o assunto e desconstruir isso que tem dentro da gente. E é muito comum você ver uma pessoa negra racista, ou uma pessoa homofóbica racista, ou uma pessoa negra homofóbica, ou isso ou aquilo. Por quê? Porque nós vivemos nessa nossa sociedade, nós crescemos com microlesões e com expressões racistas e comportamento racista que a gente introjeta e nem sabe. E às vezes a gente tem comportamento que a gente não tem consciência,
real daquilo. E é isso que seria, então, o chamado racismo estrutural? E é isso, racismo estrutural. Esse é o racismo estrutural. O Estado ele se comporta de tal forma que ele te dá um lugar na sociedade a partir da sua cor. Então, se Só para... Desculpa interromper, doutor, mas é só para um exemplo do racismo estrutural, para exemplificar um exemplo pessoal meu e da minha esposa. A gente mora aqui 3 quadras aqui para baixo, num prédio de classe média alta. E a gente tem um cachorrinho, o Floquinho. E aí Já todo começou dia... aí pelo nome, o Floquinho. Por que tem que ser Floquinho? Porque ele é pretinho e branquinho, né? Floquinho, porque floco. o pai é botafoguense, ele também é preto e branco, né? E aí minha esposa passeia com ele todos os dias. Assim que a gente mudou pro prédio, há 3 anos atrás, nas primeiras vezes que ela foi dar a volta no quarteirão com o cachorro, uma pessoa, uma funcionária de alguém ali que trabalha ali, viu ela e perguntou para ela objetivamente em qual prédio ela trabalhava. Por quê? Detalhe, aquela pessoa ela foi racista, ela não teve uma pergunta racista, talvez ela nem se sinta racista, mas ela está inserida numa sociedade no qual o racismo estrutural existe, no qual ela não conseguiu enxergar a minha esposa, que é negra, que é preta, naquele local no setor Bueno. Não é comum uma pessoa preta passear com um cachorro no setor Bueno E não que ser não seja funcionário de alguém Sim. que mora ali. Aquela pessoa ele enxergou a minha esposa dessa forma. Agora, ela é racista? Não posso afirmar que ela é uma pessoa racista, mas posso afirmar que ela vive numa sociedade cujo racismo estrutural está impregnado naquela própria pessoa, que também era negra, inclusive. Então, esse é o exemplo, só para como que o racismo estrutural existe dentro da nossa sociedade, está do seu lado ali, no seu prédio, no seu condomínio, onde você trabalha, no fórum, na delegacia, todos nos restaurantes, todos os lugares, né? Isso é verdade. E isso assim, é tão sério que às vezes a gente não percebe isso, porque aqui do lado de cá, vou te falar algo do lado de cá. Você é dono de uma empresa muito grande, etc, etc. Vai 2 profissionais para fazer aquela avaliação, aquela entrevista para contratação. Geralmente funciona da seguinte forma. Quando você entrevista a pessoa branca, você pergunta, por que não contratá-lo? Ele tem todas as qualificações. Por que não contratá-lo? Então você já cria uma argumentação pró. Tá. Quando é uma pessoa negra, inverte. Por que contratá-lo? A balança inverte. Mas isso você está falando com base nas experiências que você Nas experiências, já vivenciou. já vivenciei nos relatos que eu tenho na unidade policial. Ah, Então, na verdade, há uma inversão. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a empresa é racista Claro, ou isso, mas claro. essa questão do racismo estrutural. E quando você olha para a pessoa negra, quando eu digo você, estou falando você, sociedade, você homem, numa sociedade que tem racismo estrutural, você acaba encontrando um lugar que você acredita que seja o lugar daquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho situações na delegacia que a pessoa está acamada num hospital particular caríssimo aqui, na hora de ser atendida, chegou o médico negro e ela se recusou em ser atendida pelo médico negro, aqui em Goiânia. Eu falei, não, mas o senhor é preto, o senhor é médico mesmo? Imagina. Aqui. Aí você fala, não, eu acabei de indiciar a pessoa está morrendo. Eu tenho situações em que o enfermeiro vai atender a pessoa para tirar o sangue. Fala, não, mas você sabe tirar sangue mesmo? Não tem outra pessoa para tirar sangue, não? Você é formado. Mas aí a gente já extrapola a esfera de um racismo estrutural, né? Ou isso também pode ser considerado racismo? Mas isso é um Sim, reflexo. é um reflexo. É um reflexo. Agora, mas Ela como a gente consegue distinguir, existem 2 situações. Sim. Um racismo estrutural que tá, como o próprio nome diz, ele está introjetado na nossa estrutura societária, Sim, na nossa claro. sociedade. Nós por todos aqui fatores estamos inseridos. antropológicos. Isso. Todos nós temos isso no nosso Sim, DNA, claro. né? Em maior ou menor grau. Sim. A gente convive com isso, sei lá, no POP, procedimento operacional padrão da polícia, da forma de abordagem de pessoas pretas. Eu nunca fui abordado pela polícia.
Eu já fui. Ponto. Né? Basta dizer. Nunca fui abordado pela polícia. Meu sócio, que é preto, já cansou de ser abordado pela polícia. E convivendo em situações e em rotinas semelhantes. Parecidas, né? Bem parecidas. Então, ponto. Isso é racismo por parte daquele agente? Não. Agora, como o grupo especializado trata esse tipo de situação do racismo estrutural que, não sei, talvez não chegue a ser um crime, não sei, porque talvez é uma coisa muito subjetiva, entende? O crime é objetivo, mas a situação ela é muito subjetiva. O que seria aí a injúria racial, o racismo e antes disso? O que nós estamos discutindo aqui são conceitos sociológicos, né? Então, na verdade, o que nós falamos aqui não foram conceitos do direito, do direito penal especificamente, Sim. que usam teorias muito restritas para identificar a conduta criminosa. Então, na verdade, a discussão ela partiu para um lado sociológico e ela foi para o lado sociológico. Agora, em relação à questão de verificar a conduta, de verificar se houve a prática de um fato típico, ilícito, não é? E culpável, aí nós analisamos a conduta conforme determina a teoria geral do direito penal, né? Com todos os requisitos. Então, a conduta é analisada especificamente naquele momento. Não se discute racismo estrutural nem prática de crime de racismo estrutural numa situação de direito penal. Talvez numa situação de reparação coletiva, aquilo que você falou antes, uma empresa que tem um comportamento X em relação a uma determinada comunidade. Também tivemos exemplos disso, por exemplo, da XP, das contratações. Exato. Exato. Aí é uma reparação coletiva, é um mercado de atuação, é um dano coletivo, e Sim. você percebe um comportamento. Geralmente o racismo estrutural, porque na verdade quando a gente discute isso, a gente entende também que as pessoas acabam repetindo naquela conduta ali que foi um crime de racismo, algo que ele viveu do dia a dia da sociedade. Uhum. Mas a conduta da pessoa, quando é analisada no GEACRE, na delegacia especializada, como em outras delegacias, nós estamos criando mais 6 unidades no interior. Observe o campo, está se abrindo, Rio Verde, Tumbiara, Anápolis. Então nós vamos ter, nas principais cidades, nós vamos ter um GEACRE. A grande questão é o quê? A conduta é analisada per si, isoladamente. A conduta é analisada como um fato típico, com todos os caracteres. Então, nós analisamos o tipo penal. Então, nós analisamos o tipo penal a partir da ótica da Lei 7.716, em relação àquelas condutas que são cerceamento de direitos, até o artigo 17, e nós analisamos em relação aos crimes de opinião, que é a injúria racial e o crime de racismo, com racismo coletivo ou racismo com o direcionamento para uma vítima específica. Aí é analisado o fato especificamente. E como é um crime de mera conduta, isso que é importante nós entendermos. Por que é importante entender isso? É um crime de mera conduta. Na maioria das vezes nós temos um crime de mera conduta. Então é um crime que não tem resultado material, palpável. Uhum. O resultado é a lesividade ao bem jurídico tutelado, que é a honra. Uhum. E a honra é algo subjetivo. Então, uma grande preocupação hoje do direito, do Poder Judiciário e do Ministério Público é não medir a honra, é não medir a lesão, não medir a dor da vítima a partir da ótica do ofensor. Então, por exemplo, você faz uma piada racista. Você não quis ofender. Mas é um crime de mera conduta e o outro se sentiu ofendido. Eu devo analisar se houve crime a partir da ótica sua, que contou uma piada racista, ou do sofrimento. A lei protege o sofrimento do outro, na honra subjetiva, ou a sua fala? Então, a grande questão é essa. Então, nós analisamos, as condutas estão sendo analisadas a partir da ótica do ofendido. Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Com isso, não quer dizer também, por exemplo, olha que eu já tive situação que o sujeito foi na delegacia, apresentou uma representação contra alguém que chamou ele de negão. Negão, blá, 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 arará, perfeito. Nós fizemos o inquérito policial, ouvimos as testemunhas, aí lá no meio nós descobrimos que ele é um sujeito que, inclusive, nos grupos de futebol, ele se autodenomina como quem? Negão. Foi qualquer ofensa, então. Então, na verdade, há todas as condutas... Essa movimentação é tão prejudicial, né? Sim. E a gente, mas a gente precisa analisar. Claro, pra você ter uma ideia, criar nós pedimos arquivamento
de mais de 20% das denúncias. Exatamente para que a unidade não perca credibilidade. Sim, claro. Então, chegou um fato, e se nós percebermos que todos os requisitos para o oferecimento da denúncia não forem preenchidos, nós pedimos arquivamento para o Ministério Público com muita tranquilidade. E, às vezes, nem iniciamos o procedimento. Falou, olha, não tem materialidade, é sua fala contra o fulano. Nós verificamos de fato se há ou não. Por quê? Porque a unidade policial, ela não pode ter lado, não pode ter ativismo. Sim. É o que é. Talvez isso, depois de um ano de unidade, seja o responsável pela credibilidade que a unidade tem hoje no estado de Goiás. Uhum. Agora, deixa eu puxar um gancho nisso que você falou e eu jogo a pergunta para vocês dois. A ocorrência desses crimes que você mencionou podem acontecer talvez por 4 fatores. O primeiro deles, talvez pelo próprio desconhecimento, e é por isso que eu reputo ser tão importante a gente falar sobre isso. Porque tem gente que não sabe como deve lidar com determinadas situações e às vezes ele está sendo ali racista ou de certa forma preconceituoso e ele nem percebe. Talvez por estar introjetado na sociedade ou talvez por desconhecimento mesmo, talvez porque nunca lhe foi concedido o direito de falar sobre aquilo. E em muitos contextos, e aí agora no meu lugar de fala, né? Em muitos contextos a gente também não tem a oportunidade de conversar sobre isso e muitas pessoas têm o desconhecimento sobre o tema. E a segunda hipótese, você falou da história de uma piada, né? Puxa, percebi que eu vacilei, eu fui infeliz. Dá para reparar? Eu posso voltar atrás? Essa é uma segunda situação. Uma terceira situação, que é uma situação realmente de ofensa deliberada e eu realmente eu quero te atacar e é um crime que isso já está mais do que evidente da conduta volitiva ali da pessoa. E um quarto, que aí é uma seara muito mais arenosa, porque também é subjetiva, e a gente falava aqui antes de iniciar, que é a chamada liberdade de expressão, que é utilizada como uma carta coringa para a gente poder falar o que a gente bem quiser, para quem a gente bem entender, e é tido, né, como um trunfo para eu poder ofender as pessoas e me utilizar daquilo, sendo que a gente sabe que não é. Não existem direitos absolutos no Brasil. Não existem direitos absolutos no Brasil. Em caso de colisão de princípios, a gente tem que fazer a preponderância. E é óbvio que a liberdade de expressão, ela não é maior ou ela não se sobrepõe ao princípio, por exemplo, da dignidade da pessoa humana. Então eu não posso usar desse meu princípio, me valer disso e ofender quem eu bem entender, seja em qual contexto for. Tem algumas doutrinas aí que estão escapando, escorregando por fora, que diz assim, não, mas no contexto de uma piada, se é num ambiente privado, e eu pago para ir num show, e aí ali tem que imperar a liberdade de expressão, porque eu paguei para ouvir aquilo. Mas peraí, acho que não é bem assim, né? Os stand-ups, né, da vida aí, né? Que inclusive, eu sou um consumidor de stand-up, adoro, entendo que em muitos momentos há sim uma militância que acaba prejudicando sim a liberdade de expressão, só que como eu falei, a liberdade de expressão não é um trunfo e eu não posso usá-la, colocar debaixo do meu braço e falar agora eu tenho imunidade para ofender a todo mundo que eu bem quiser, né? Exato. Até começando aí do final, né, com relação à liberdade de expressão, que tem que ser visto muito, a questão mas na questão do stand-up mesmo, do humor, né, onde se diz que o humor não tem limite, né, muitos humoristas defendem isso, né, mas muitas vezes acho que o limite vai até onde ofende a honra do outro, né, daquele que tá ali do outro lado, né, então fazendo a preponderância aí dos princípios constitucionais, obviamente a dignidade da pessoa humana está acima e aí, dessa liberdade de expressão que muitos defendem. Claro, deve haver a liberdade de expressão, nós vivemos numa sociedade onde nós devemos defender. Eu digo sempre que eu posso não concordar com nada do que você fala, mas eu irei morrer enquanto advogado para defender o seu direito de falar o que você quer falar, de ter a sua opinião.
Obviamente que existem limites. Aí o judiciário, o Dr. Joaquim Lanajac está lá também para entender se houve ultrapassagem daquele limite ou não, se houve uma ofensa real àquela pessoa ou não. Tanto é que os crimes de injúria racial, ao contrário do racismo, acho que, salvo engano, se o doutor me corrige depois, a injúria racial é por representação. Exatamente. E o racismo não, né? Não. O racismo é a ação penal incondicionada, porque ele vai contra toda uma coletividade, é uma coisa muito séria. E aí, inclusive, a previsão na Constituição de que ele é imprescritível e não é inafiançável. O que agora o STF entendeu também que a injúria racial se equipara ao racismo nesse sentido. Com relação à questão do racismo da piada, né? Que é o que a gente chama de racismo recreativo. Eu não Que conhecia é esse termo. o racismo recreativo. Vou te dar um exemplo. Chega alguém aqui, apaga toda a luz desse estúdio aqui e fala, apagou a luz, ninguém vai enxergar mais o Dr. Joaquim nem o Dr. Gustavo. Isso é racismo recreativo. Um exemplo. E é muito comum de acontecer. Ocorreu com esses tempos lá na cidade de Goiás com o médico. Ah, sim, com o caso do médico. Que Foi rede nacional, do médico que acorrentou o funcionário, fez uma piada. Sim. Na Racismo cidade de Goiás, recreativo. Racismo recreativo. Puxa. Sim. E aí E qual é o limite? Assim, ignorância mesmo. Qual é o limite disso? Porque se nesse contexto apagou eu acho a que tá luz, muito como a pessoa se Puxa sente, vida, né? Porque aqui num contexto, estamos nós três. Se você faz a piada, ok, é aceitável? Porque a partir de Não, você... acho que talvez não, né? Se eu faço... Não, Não, não. independe. A grande questão é o quê? A ofensa ao outro. É o outro. Entendi. Vamos imaginar o seguinte. Qual que é o limite da liberdade de expressão? O respeito. Sim. A gente deve sempre imaginar que quando nós analisamos uma conduta, se ela é preconceituosa, discriminatória ou intolerante, é o respeito. E o respeito pressupõe o quê? Que não haja desqualificação do outro. Qualquer fala que você faça que desqualifique o outro, deixa de ser uma liberdade de expressão. Inclusive o STF reconhece isso para o deputado na tribuna. Nós tivemos aqui em Goiânia 4 vereadores que fizeram um discurso na tribuna e foram denunciados e o juiz recebeu a denúncia e não foi considerado uma liberdade de expressão na tribuna parlamentar. E isso também a nível federal e a decisão pacífica do STF. Então a liberdade de expressão, ela tem um limite, o limite é o respeito. E a gente fala que o respeito pressupõe a não desumanização do outro. Isso é muito importante. Porque em todos os movimentos históricos que nós tivemos uma mudança de regime da democracia para a ditadura, começou com uma fala. Holocausto. Judeus. Era uma ideia. É uma ideia. Começou-se desenhando o nariz dos judeus. Em seguida, desenhou-se que o judeu era ávido e tomava o dinheiro de todo mundo, era dono do patrimônio e foi construindo. Construindo uma imagem. Construindo uma imagem, construindo uma ideia. E a sociedade aceitou essa ideia como uma piada, piadinha. Em seguida, nós fizemos o quê? Olha, judeu não pode se casar com pessoas arianas, para não misturar. Depois, falou, não, vamos aumentar um pouquinho. Judeu não pode ter o quê? Patrimônio. Depois nós avançamos. Judeu não pode morar no mesmo bairro que a gente. Vamos colocar todo mundo num bairro só. Criamos os guetos. E depois, nossa, o gueto está dando trabalho. Vamos levar para o campo de concentração. Depois de um tempo, por que manter no campo de concentração se a gente pode matar? Olha a evolução. Tudo partiu de uma ideia. E a ideia inicial foi simplesmente a desumanização do outro. Por que a liberdade de expressão ela é limitada pelo respeito ao outro, pelo respeito à dignidade humana do outro? É exatamente por isso. Porque todas as construções de ideias ditatoriais, de ideias de extermínio, elas nascem com uma ideia de desrespeito. Ninguém mata um ser humano. Quando você mata o outro, estou falando como delegado. Quando você agride o outro, antes de agredir, você retira todas as características humanas do outro. É basicamente isso, respeito. Então, se vai fazer uma piada, pense bem antes de fazer a piada. Se vai fazer um comentário, pense bem antes do comentário. E isso também é uma questão até de etiqueta. Porque, poxa, eu não vou fazer uma piada em um contexto, porque é uma questão de honra subjetiva. Eu não vou fazer uma piada, qualquer que seja,
com o tamanho da testa, com o tamanho da orelha, com a careca, com uma pessoa que eu não conheço e não tenho intimidade e não sei os limites dela. E às vezes constrange até quem tá perto de você, né? Exato. E nós somos preparados para isso na faculdade. Lembra? Nós temos lá os crimes contra a honra. Aí nós temos o crime de injúria. A injúria não é aquilo que a sociedade pensa de mim. É aquilo que eu penso de mim. Então, eu posso ser o que for. E você fala uma coisa, observe, se eu me sentir afrontado, diminuído, consumou. Ah, mas eu não quis. Já era. A análise é honra subjetiva, não é honra objetiva. Olha como é complexo. Tanto é que aí esse exemplo interessante do negão, né, que o doutor trouxe, é porque ele já era, por exemplo, eu por muito tempo na escola e na escola, no ensino médio, até meu apelido era Tizil e Neguinho. Mas eu não me senti ofendido, porque até criança, Tizil, depois Neguinho no ensino médio. Porque eu era neguinho e era pequeno. E eu me identificava com aquele apelido. Meus amigos me chamavam assim carinhosamente, nunca para, de certa forma, diminuir quem eu era ou a minha humanidade nesse sentido. E E até hoje meus amigos mais íntimos me chamam assim. Agora, imagina Contexto. Eu viro e falo assim, o Gustavo, aquele neguinho, aquele advogado? Isso. E basta saber, eu acho que no caso do Nelson Piquet foi por aí que ele falou inicialmente, né? Sim. Aquele neguinho. É como se a cor daquele sujeito não o qualificasse para estar naquela posição. Sim. A cor é utilizada como uma forma de diminuir. Porque a mesma palavra ela pode ser usada de duas formas. Tanto o neguinho, como meus amigos me chamam carinhosamente, ou o advogado, e às vezes outra pessoa na rua, aquele neguinho fez aquilo ali e não gostei. Então, isso aí realmente aí vai muito da pessoa mesmo. Mas é por isso que precisa do advogado no processo. Olha isso. Para identificar a diferença. É por isso que precisa de um procedimento acompanhado por um advogado, acompanhado por uma autoridade policial que entenda, acompanhado por um promotor que entenda, acompanhado por um juiz que entenda. Inclusive para a vítima, né? Exato, e para o autor, para ambos. Porque, na verdade, a gente entende como é que funciona o sistema. Então, as pessoas precisam entender, fato. Não basta ter aquela base do direito penal e achar que você vai conseguir. Porque são conceitos normativos. Tanto é importante, isso que o Dr. Joaquim falou, que um dos trabalhos da nossa comissão, dentro desse triênio que a gente vai estar à frente, é de buscar dentro do Tribunal de Justiça varas especializadas para tratar de crimes, não só de racismo, mas de homofobia, também, a gente não falou aqui, mas existe muito também liberdade religiosa. Tolerância religiosa. Intolerância religiosa é algo que o doutor Joaquim até pode falar um pouco. Ele atua muito também, que é outro mercado de trabalho também, né, para se atuar, porque isso aí realmente existe muito. Uma sociedade muito intolerante com relação a isso, né? E nós temos mais de 1.000 terreiros em Goiânia. 1.000 terreiros. Imagina, doutor. 1.000. São muitas. Cada terreiro em média de 50 pessoas. E todas vulneráveis e todas... maioria negra. Isso, também, né? Maioria negra e buscando seus direitos. É um mercado gigantesco. Invisibilizado. Exatamente. Inclusive, até falando de mercado, esse dia eu estava ouvindo um podcast do Queiroga, um dos sócios do grande escritório lá do Matos, né? Matos Filhos, eu acho. E ele fala que eles faturam mais de R$1 bilhão por ano, né? O escritório deles. E eles têm lá uma área de advocacia pro bono. E essa advocacia pro bono atua praticamente com esses crimes, né? Racismo, homofobia. E hoje, segundo ele me falou, ele falou no podcast, na verdade, né? O faturamento com relação a essas ações de pro bono e tal, porque acaba vindo a sucumbência, alguma coisa assim, representa já 4% do faturamento do escritório dele, de R$1 bilhão. Isso porque e aí ele tem os advogados especializados só para atuar nessa área, para fazer defesas de entidades, né? Às vezes uma associação, mas que basicamente são trabalhos feitos para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade dentro da sociedade, que é o preto, que é o pobre, que é às vezes o pessoal do LGBTQI+, né? E aí eles fazem esse trabalho aí naquele trabalho mais amplo, né? Às vezes por exemplo, trabalhista, né? Às vezes, sei lá, uma empresa grande não está contratando, está promovendo
Não é direito trabalhista. Aí é uma ação pro bono que eles fazem Coletiva. e eles ganham muito em cima disso, entendeu? Inclusive, Ou seja, é um grande mercado. Inclusive também, só para acrescentar, grandes empresas, isso aí é um recado para os colegas advogados, donos de sociedade de advogados. Hoje empresas multinacionais, grandes empresas, elas priorizam contratar escritórios de advocacia, pelo menos em São Paulo isso tem acontecido, que tem um trabalho de pro bono já existe esse trabalho dentro do escritório e também que fazem trabalho de inclusão. E aí, ou seja, mais um alerta aqui, se você quer ter bons clientes, grandes clientes hoje, esses clientes, principalmente os de fora do Brasil, que querem vir para o Brasil, eles olham como você trata essa situação dentro do seu escritório. E aí você pode até fechar bons contratos se você tiver uma política interna dentro do seu escritório que faça esse trabalho. Ou seja, também é um argumento econômico. Com certeza. Essa questão, assim, ela é tão importante, o conhecimento da legislação, o conhecimento da doutrina, da jurisprudência, que nós temos um curso específico na Escola Superior da Polícia Civil. Inclusive, eu dou o curso de legislação, toda a legislação envolvendo essa temática. Porque você precisa de muitos conceitos, muitos exemplos, e nós temos um curso específico. Só de aplicação da Lei 7.716, a questão dos dispositivos do Código Penal, que vão, de alguma forma, abarcar os crimes de intolerância. Então, esse curso é dado para os delegados, para os agentes, para os escrivães, para todo mundo que trabalha em delegacia para poder lidar com esses crimes de forma técnica. Inclusive, a CEPIR já está criando um curso também nos moldes da OAB de São Paulo, que é um curso de antirracismo. Né? Que a gente fala muito, basta ser apenas não racista. Tem que ser É preciso antirracista. Tem Sim. cursos que formam realmente, que trazem toda essa questão social e jurídica também. Eu fiz esse curso na ESA lá de São Paulo, esse ano. Quase uns 2 meses de curso, cursos online, mas que acrescentou demais no meu conhecimento, de entender toda uma situação. Então a gente quer trazer esse curso para a ESA de Goiás. E aí é aberto para o público geral. Acho que é um curso que todo mundo deveria aprender já na escola, deveria né? ser obrigatório, porque Sim. aí é uma compreensão de abandonarmos a nossa ignorância. E como hoje a ignorância ela é idolatrada, ela é cultivada. As pessoas elas querem fugir de temas como esse que nós estamos tratando, porque tá na moda ser ignorante, né? Uma coisa que me incomoda muito, a gente está falando aqui de defesa de direitos. Não é só de direitos humanos, direitos, incluindo a defesa dos direitos humanos. E, gente, defender direitos humanos deveria ser pauta política de algum partido? Ou o ataque aos direitos humanos deveria ser pauta? Pera lá, meu delegado. É o mínimo. Eu vou ser preso injustamente, sem a observância dos meus direitos. Isso não é atacar os direitos humanos e pensar que existe alguém que condena os direitos humanos. Então o que a gente tem que fazer com essa pessoa? Encarcerar? Porque já que ela não tá dando a mínima para os direitos humanos, né? Talvez ela reconheça ali talvez, direitos humanos, talvez. Então, assim, veja o nível onde a gente chegou, né? Onde pauta... há um yin-yang, uma pauta, determinado grupo político se apossou, e legitimamente, porque ainda bem que estão defendendo, né? O que me deixa estarrecido é saber que existem grupos políticos que... então chama lá o direito dos manos. Gente, que compreensão equivocada do que é a defesa dos direitos. É defender o que está posto. É uma pauta muito ampla, né, dos direitos humanos, que inclui, né, toda essa questão que a gente está falando aqui, e ela, inclusive, defende o direito daquele que, de certa forma, até renega a existência da necessidade, e a necessidade dos direitos humanos. Esse é o primeiro que vai ser protegido lá, em qualquer situação. E o que eu acho mais interessante nisso tudo, nessa fala, por que eu queria ser advogado? Voltando lá no começo. É porque eu posso ser juiz, posso ser desembargador, eu posso ser ministro do STF. Mas quando eu tiver um problema, é um advogado que vai me defender. Eu posso ser delegado de polícia, mas as minhas ações em defesa da minha carreira e do que eu faço na delegacia... Você vai precisar de um advogado. Não, nós temos um escritório de advocacia. O nosso sindicato tem um escritório contratado o tempo todo. Nós temos nós temos 2 ou 3 escritórios aqui em Goiânia. Tudo. Existem muitas demandas, né? Muitas demandas. Assim, a advocacia, ela está muito... imbricada. É impossível você separar a defesa dos direitos humanos do exercício da advocacia. Não tem como. Às vezes as pessoas não percebem o quão é grandiosa a função do advogado. Quando eu aposentar, provavelmente vou advogar.
Por quê? Porque isso é muito interessante. E a OAB discutir isso é muito importante. A gente precisa dessas discussões. Quando eu assumi a comissão, e algo que eu defendo muito seriamente, é que a promoção da igualdade racial ela tem que partir também da exemplificação. Eu acho que realmente existe uma necessidade de reparação. A sociedade, o que é histórico, isso realmente existe. A lei de cotas ela é muito necessária, ela vai ser revisada agora nesse ano de 2022, talvez. E aí, possivelmente para ampliar, já não restringir, porque o STF entende que não pode restringir ganhos fundamentais, direitos fundamentais, né? Ele só pode ser ampliado. E aí a lei de cotas é realmente a expressão dos direitos fundamentais na sociedade. A ideia é até de ampliar para os professores, né? Professores negros, eu não conheço nenhum professor, doutrinador de direito negro, quase nenhum. Se eu me lembrar aqui, dificilmente eu vou conseguir lembrar de um. Então a ideia é ter mais pessoas fazendo esse trabalho. E aí quando eu começo a trabalhar na comissão, eu entendo que é importante qual que é a área que eu atuo? Direito empresarial. Tem nada a ver com a pauta, com a militância que eu estou na comissão. Mas eu quero mostrar para os advogados, que também são negros, que é possível ele advogar no direito empresarial. Que é possível ele ganhar dinheiro com a advocacia sendo negro. Com certeza. E que é possível também, se ele quiser ser um jovem negro, que é possível ele ser um médico negro. Que é possível ele ver um engenheiro negro. Porque é importante ele ser um delegado negro. Porque é importante essas pessoas enxergarem também nessas pessoas oportunidades de vida, né? de trabalho. E a gente está aqui, e esse acho que é o grande papel também do negro que é bem-sucedido na sociedade. Ele tem que aparecer, tem que mostrar a cara, tem que defender a pauta e tem que ser de exemplo, porque ele vai incluir exatamente, porque não é só, ele não pode viver só, às vezes a gente não pode sempre esperar que as cotas resolvam os nossos problemas. Ele também tem que ir lá, correr atrás e alcançar nós chamamos isso lugares de representatividade. Porque é importante ter uma mulher, ter uma pessoa negra, ter uma pessoa trans, ter um gay, ter uma lésbica. Incentiva. Representatividade. Exato. Então, todos nós, em algum momento, vimos alguém na carreira que estamos hoje e nós nos espelhamos nessa pessoa. Representatividade. Então, é importante isso. E aí até diminuir um pouco do papel do Estado de ter que sempre estar trabalhando nisso, né? Por exemplo, a doutora Amanda, ela faz um trabalho que eu tenho certeza que ela inspira várias e várias outras pessoas a seguir o caminho dela. Com certeza. Que é possível. Advogada. Né? Como advogada. No conselheira da OAB. Excelente. Ou seja, é possível. Existe abertura. E a OAB, hoje, com o nosso presidente Rafael, é uma OAB muito inclusiva. Né? Que tem buscado a inclusão acima de tudo. Porque faz parte de defender a cidadania, incluir todos estarem participando das decisões de poder, decisões importantes. Isso é importante, a gente tem que estar atento a isso. É isso, assim, acho muito válido a gente estar trabalhando e falando sobre essa pauta tão importante, né? Que é uma pauta de direitos humanos. A gente falou disso aqui do começo ao fim, mas é bom a gente falar de maneira operacional de quais ações a Polícia Civil do Estado de Goiás, quais ações a OAB, através do trabalho promovido também pela Comissão de Promoção de Igualdade Racial, quais são os trabalhos, as ações efetivas que já foram e serão implementadas? Você mencionou aqui, por exemplo, o curso, para que a gente leve mais conhecimento para a sociedade, para que através desse conhecimento a gente diminua essa distância, a gente reduza o racismo estrutural, a gente leve essa compreensão de uma maneira mais totalitária à nossa sociedade. O que vocês podem Olha, eu acho que, disso? por exemplo, enquanto a OAB, inicialmente um dos trabalhos que a gente já fez, até chegou ao nosso conhecimento de que recentemente o STF decidiu, voltando um pouco, decidiu que o crime de injúria racial e racismo se equivalem. O que isso quer dizer? Que a injúria racial ela é imprescritível e ela é inafiançável. Ou seja, a pessoa que praticar injúria racial, ela vai ter que pagar fiança. Não, ela não vai sair da delegacia com arbitramento de fiança. Nem que ela seja... Aí é liberdade provisória, a questão lá do direito do processo penal, vai ter que ser ouvida no juiz de custódia, se o juiz entender que ela pode sair, mas que não seja por fiança. Por quê?
Porque o STF entende que a injúria racial ela é uma espécie de racismo. Porque o racismo ele é o gênero no qual existem várias espécies. A homofobia, inclusive, também. Isso, Tá racismo dentro social, disso aí, né? que é o racismo social. E aí o STF entende, não, é a mesma coisa, só que está dentro é só uma especialidade dentro daquilo. E aí a gente chegou ao nosso conhecimento que muitos delegados de polícia têm habitado fiança em crime de injúria racial, que já é vedado pelo STF. Inclusive há um projeto de lei, já está na Câmara Federal, para alterar a lei de racismo, para incluir o injúria racial lá dentro do rol de crimes no qual o racismo está incluído. E aí a OAB já oficiou a Polícia Civil para entender e saber por que isso está acontecendo. Então acho que já é um papel fundamental, porque a partir do momento que chega a sociedade que, olha, se você cometer injúria racial, você não vai sair pagando fiança não, meu amigo. Às vezes R$500, R$1.000, você vai ter que sentar na frente do juiz, vai ter que contratar um advogado ou um defensor público, de que, de certa forma, vai fomentar a advocacia, de certa forma, vai doer no seu bolso. E eu acho que aí serve de exemplo para a sociedade. E um outro trabalho que a gente tem feito também já um mapeamento dentro da OAB. A gente vai já enviar alguns ofícios para saber o quantitativo de advogados negros, o quantitativo de funcionários negros a OAB de Goiás tem, para a gente também ver como é que a gente consegue trabalhar essa inclusão dentro da própria OAB, até para a gente poder falar com a sociedade fazendo o dever de casa antes, né? Que é importante também. E um terceiro é um projetinho bem pequeno que a gente iniciou, mas está sendo muito legal, que é o nosso Clube do Livro, que a gente se reúne pelo menos um sábado por mês para discutir, debater literatura que fala de racismo, fala de homofobia, que fala desses temas, para a gente fomentar a informação, porque eu acredito que a informação ela é essencial para você combater e fazer promoção dos direitos humanos e combater racismo, homofobia, intolerância religiosa. Eu acho que a informação e o conhecimento ele ajuda demais nesse papel. A gente tem criado o nosso Clube do Livro, no qual deixo o convite aqui, depois quem quiser me procure, todos primeiro sábado do mês, o segundo sábado do mês, lá na minha casa, a gente se reúne, cada mês alguém escolhe um livro, possivelmente um escritor negro ou que fale de algum tema que está ligado à nossa comissão, a gente debate lá e tem sido muito legal as nossas reuniões. E por último, um outro projeto que eu quero levar para a OAB, para a ESA, é o Talk Black, que é uma espécie de TED, mas com pessoas negras falando suas carreiras em várias áreas que eles atuam. Um médico negro, um engenheiro negro, um delegado negro. Ele vai sentar e a gente vai fazer uma roda de debate para ele trazer esse exemplo para as pessoas, para através do exemplo da representatividade eles também buscarem. E a gente acha que a representatividade é uma das formas de promover a igualdade racial. Né? Muito bom. Excelente. Isso. E na Polícia Civil? Bem, a Polícia Civil ela foi pioneira aqui no estado em relação à alteração de estrutura para atender esses crimes específicos, né? Nós criamos o grupo especializado no atendimento, e esse grupo especializado ele faz a interlocução com todos os movimentos sociais, inclusive faço parte de diversos comitês que lidam especificamente no combate ao racismo, LGBTfobia, xenofobia, a questão do pessoal, dos migrantes que têm chegado aos montes em Goiânia, em sua maioria a população preta. Sim, nós temos visto isso nos sinais, etc. E também intolerância religiosa. Então nós temos feito uma interlocução direta e nós estamos agora ampliando o GEACRE para o interior do estado, para as principais cidades, as principais regionais. Então vai ter em Rio Verde, vai ter em Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara, Posse, para atender melhor a comunidade diretamente interessada no serviço. Além de tudo isso, acredito que a Polícia Civil também foi pioneira em criar essa unidade dentro da Academia de Polícia. Então, na verdade, hoje, no estado de Goiás, a partir do próximo concurso, vamos ter um concurso esse ano, quase 1.000 vagas, delegados, agentes e escrivães. Todos os policiais serão formados em curso de diversidade sexual e formação étnico-racial da população brasileira, além de terem aulas específicas sobre investigação de crimes de intolerância. Então, na verdade, nós estamos tentando, também, igual a OAB fez, estamos tentando mudar esse paradigma, mudando a instituição e trabalhando com a coletividade. Cada inquérito que nós fazemos,
Nós acreditamos que é pedagógico, porque às vezes sai na imprensa e as pessoas estão percebendo que há necessidade de mudança de postura. Inclusive, como aumentou muito o número de inquéritos que tratam desse tema, em mais de 86%, a partir da criação da especializada, isso fomenta as vítimas a denunciarem. Sim. Isso fomenta o Ministério Público a estar mais preparado para receber. De criar uma especializada. Como várias especializadas. E também, sim, também o Poder Judiciário. Então, nós estamos trabalhando muito próximos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB. Eu acho que existem comissões, né? Temáticas no Tribunal de Justiça. Exatamente. Acho que no Ministério Público. O Ministério Público tem e na Defensoria. E na Defensoria. É uma sementinha. Exatamente. Sim, na OAB temos a comissão, a CEPI, que é a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, temos a Comissão da Diversidade Sexual, temos a Comissão da Liberdade Religiosa, né, que trata disso, tem a Comissão dos Deficientes também, né, que eu não sei se vai também lá para o doutor. Não vai, mas nós temos também uma unidade especializada. Das pessoas com deficiência também. Então 4 comissões aí que eu lembrei aqui agora que tratam da mulher advogada também, que é muito importante, que é outra muito importante, que também está nesse papel aí. Que aí tem a delegacia especializada também da violência contra a mulher, né? Temos. E todos são nichos, né? São nichos de advogado, mercado, de advocacia. Tá aí para você. E tudo. A advocacia. Falei que de 5 nichos, né? Da mulher advogada, a questão da violência contra a mulher e outras violência questões. De gênero, importantíssimo. Violência de gênero, inclusive diversidade sexual tem também, mercado. É muito amplo, né? Inclusive questão de mudança de nome, questões de família, sucessão importante, a questão da racial também muito importante, criminal e também civil, pessoa com deficiência. Ou muito seja, importante o tema também. Liberdade religiosa também. O tema é ilimitado. A gente pode passar aqui um ano falando que com certeza a gente não vai esgotar sobre esse tema. Eu quero agradecer, delegado Joaquim, pela sua presença aqui, dizer que pessoalmente saiu daqui muito engrandecido, e espero muito que esse nosso episódio alcance a tantas pessoas que precisam ouvir tudo que foi falado aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade em nome da Polícia Civil. E assim, o que eu acho mais legal de tudo é que vocês estão percebendo, estão vivenciando a polícia correndo atrás para defender direitos humanos e de uma população tão vulnerável. Então, assim, eu acredito que isso é legal. Isso até dá um certo orgulho de você dizer, eu sou policial. Sou policial e eu defendo direitos humanos. Eu defendo essa população vulnerável. E isso é muito interessante. E a gente agradece muito a oportunidade de poder dizer isso em nome da Polícia Civil do Estado de Goiás. Como a gente diz lá, ser policial é proteger gente, proteger pessoa. E gente tem de todas as cores, tamanhos, sexos e etc. E religião e trabalho. A gente protege gente. Excelente. Meu amigo Gustavo, obrigado por dividir aqui comigo hoje. Eu agradeço, minha amiga, a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço ao Dr. Joaquim, sempre muito elucidativo, né? E com conteúdo assim, que só acrescenta no nosso conhecimento. É isso. Muito obrigado. Qualquer coisa precisar, estamos lá. A CEPI está à disposição da sociedade aí para qualquer situação. A gente é uma comissão política, ou seja, assim como a Comissão de Direitos Humanos que atua praticamente, né, em diversas áreas aí. A doutora Larissa está lá fazendo excelente trabalho. A gente está aí também para ajudar e queremos ser esse canal aí para a advocacia e sempre, né, como diz o nosso presidente, impulsionando a advocacia e defendendo a cidadania. Esse é o nosso trabalho, o nosso papel, e a OAB tem indo muito bem nesse sentido. É isso. A gente vai ficando por aqui, não antes de dizer que esse episódio está disponível no YouTube da OAB Goiás e nas principais plataformas de streaming de áudio. A gente quer saber o que você achou desse episódio. É muito importante para que você também cumpra com o seu papel divulgando esse episódio para que mais pessoas ouçam esse conteúdo e também aprendam sobre tudo que a gente falou. Meu nome é Rafael Brasil, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.